Casos de esquistossomose reduziram em mais de 60% nos últimos 4 anos. Mas o risco de infecção da doença ainda é grande em 8 municípios do Maranhão. Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar divulgou os números da violência contra a mulher. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, veja as novas regras na hora da rescisão do contrato de trabalho. E ainda, feirantes do Mercado Central recebem informações sobre a forma correta de fazer a manipulação dos alimentos. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. Os casos de esquistossomose reduziram em mais de 60% de 2009 até o ano passado. Segundo dados do Ministério da Saúde, 8 cidades do Maranhão têm risco para o aparecimento de novos casos, incluindo a capital. Pesquisas estão sendo desenvolvidas para evitar a proliferação dos caramujos. O parasita que causa esquistossomose precisa dos caramujos para completar o ciclo evolutivo. São Luís é uma das cidades maranhenses onde os focos de esquistossomose podem ser encontrados. O último levantamento do Ministério da Saúde, em 2010, indica que os focos estavam concentrados em municípios da Baixada e nas zonas do litoral norte, onde está São Luís. A capital e outros 7 municípios do estado também fizeram parte de um inquérito nacional do Ministério da Saúde, realizado no ano passado. Os resultados ainda não foram divulgados. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica do município confirma que há casos registrados de esquistossomose em São Luís. Os bairros do Barreto, Coroadinho, Vila Embratel e Saviana são os que apresentam maiores incidências da doença. A explicação é a falta de saneamento básico. O município ele tem áreas de foco, onde a patologia ela é frequente. Essas áreas de foco elas se localizam no distrito do Itaquibacanga e no distrito do Coroadinho. Pelo menos há uma boa notícia: os casos de pessoas contaminadas nos bairros mais críticos da capital reduziram nos últimos anos. Foram 126 casos em 2009, 89 em 2010, 53 registros em 2011 e no ano passado foram registrados 42 casos de pessoas contaminadas pela esquistossomose. A gente percebe que tem decrescido. O programa foi reestruturado em 2009, através do fortalecimento da equipe de campo, da pesquisa de humanos. Diferente do interior do estado, onde as crianças são as maiores vítimas, em São Luís, os adultos são mais acometidos pela doença. São as domésticas, que boa parte do ano os quintais ficam alagados, então elas se expõem no ato de lavar roupa, nos seus afazeres domiciliares, enquanto donas de casa, então elas ficam muito tempo expostas à região alagada, porque os quintais geralmente ficam alagados. Algumas medidas estão sendo pesquisadas de uma maneira mais natural. O doutor em Química e professor da UFMA desenvolveu um pesticida que mata os caramujos hospedeiros da esquistossomose. É um óleo à base de pimenta da Jamaica, que pode ser despejado em córregos. Nossa pesquisa veio em substituição à niclosamida, utilizar um produto de origem natural que combatesse a esquistossomose. E esse produto foi um óleo extraído de uma planta que tem origem na Jamaica. Já que a pimenta da Jamaica não é fácil de ser encontrada, ele sugere uma opção mais caseira. Nós podemos citar o óleo da casca do limão. Ele também tem uma atividade até mais potente do que o óleo da casca da pimenta. Isso também já foi testado. E o limão tem a vantagem, todo mundo tem limão. A esquistossomose é uma doença provocada por parasitas humanos. A contaminação é pela pele. Febre, diarreia, cólicas, dores de cabeça, náusea, tontura, sonolência, emagrecimento e aumento do volume do fígado são os sintomas mais comuns. Hemorragias que causam vômitos e fezes escurecidas são outros sintomas. Sem tratamento, a doença pode levar à morte. Quem apresentar esse quadro deve procurar imediatamente atendimento médico. A esquistossomose é uma doença grave, que às vezes as pessoas não valorizam muito, mas é uma doença grave no sentido de que é uma verminose que ao longo dos anos, quando ela chega no estágio da doença, a cura não é mais possível. Moradores do São Cristóvão denunciam que a área de preservação ambiental do bairro está sendo invadida para a construção ilegal de moradias. Várias árvores já foram derrubadas.
foram feitas reclamações, mas segundo a comunidade, o desmatamento continua. Os moradores deste condomínio, na área do Jaguarema, próximo ao bairro São Cristóvão, sofrem com o perigo da destruição desta área de preservação ambiental de interesse ecológico em São Luís, reconhecida pelo município em 2007 por abrigar dezenas de pássaros, animais silvestres e árvores imensas. O grande problema que nós nos ressentimos é a falta de interesse do poder público, porque foi denunciado e quem tem que fazer alguma coisa não faz. O batalhão esteve aqui, sim, nós não podemos negar, vieram aqui por 2 vezes. Botaram para fora os invasores, tomaram as armas que eles tinham, mas eles tornavam voltar. Por quê? Porque não ficaram acampados aqui esperando. A secretaria, por sua vez, nem sequer veio procurar alguém aqui. Eles denunciam que desde o mês passado, centenas de invasores tentam construir casas no local. Na última quarta-feira, eles chegaram a colocar fogo na mata, que foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. Os moradores já registraram denúncias sobre o problema nas secretarias municipal e estadual de meio ambiente e no Batalhão de Proteção Florestal do Maranhão, mas que os invasores não se intimidam e voltam a destruir o local. A nossa grande preocupação é destruir uma floresta, uma reserva onde tem vários animais, onde tem a destruição do solo, estão destruindo a fauna, a flora. Aí tem aves que a gente acorda de manhã com o canto da siricora, tem pacas, tem cutias, tem jacarés nesse rio que passa aí. A nossa preocupação é deles acabar com a reserva. Preocupados com a ameaça de destruição da reserva ambiental, o jeito foi construir um muro ao redor da área para impedir que os invasores voltem. A produção do Guará News procurou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para falar sobre a invasão na área mostrada na reportagem. A assessoria da Secretaria informou que vai procurar mais informações sobre o caso para poder se pronunciar. A polícia prendeu nesta segunda-feira um agente penitenciário que ocupa um cargo no setor administrativo do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas, Márcio Wendel Dávila dos Reis. É acusado de ter facilitado a fuga de um detento na tarde de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o diretor foi autuado em flagrante, acusado de ter facilitado a fuga de Anders de Araújo Cerqueira, o Gago, acusado de ser líder de uma quadrilha suspeita de arrombar caixas eletrônicos do Maranhão. Após ser preso em flagrante, Márcio foi encaminhado para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais para prestar depoimento sobre o caso. Após o depoimento, ele pagou fiança de R$ 1.360 e foi liberado. Em São Luís, só na semana passada, 3 pessoas morreram por conta de choque elétrico. Em todo o país, são cerca de 300 mortes por ano. A repórter Camila Marques mostra os cuidados para evitar acidentes e como agir em casos de choque elétrico. De acordo com a Associação de Distribuição de Energia Elétrica do Brasil, atualmente 180 milhões de brasileiros já têm o benefício da luz elétrica em casa. Mas todo ano, cerca de 325 pessoas morrem em média vítimas de choques. Em São Luís, na semana passada, 3 pessoas morreram vítimas de descargas elétricas. O caso que mais repercutiu foi o do Unicelma, quando um funcionário que trabalhava para uma empresa que conserta elevadores recebeu uma forte descarga e não resistiu. Isso porque choques muito fortes causam danos ao corpo, que funciona como uma resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade da corrente, maior serão seus efeitos. Dentro de casa, as situações mais comuns são de pessoas desavisadas, que não conhecem o risco, muitas vezes tentando fazer manutenção numa instalação elétrica, ou até por descuido mesmo, chegam a tocar e aí, como a eletricidade você não consegue ver, você só sente o efeito da passagem dela pelo corpo, as pessoas levam choque. O choque é causado por uma corrente elétrica que passa pelo corpo e, atravessando o tórax, ela tem grande chance de afetar o coração e a respiração. O pior choque é aquele que uma corrente elétrica entra pela mão e sai por outra. E se a pessoa não for socorrida a tempo, pode morrer. Os primeiros socorros nesse caso são interromper o contato da pessoa com a fonte elétrica, desligue a chave geral, verifique se a pessoa está respirando e chame imediatamente o serviço de emergência.
Ligue para o 116 e avise a SEMAR. A época de chuvas também aumenta o risco de descargas elétricas. Ambientes úmidos e sujeitos a inundações precisam de cuidados redobrados. E para evitar acidentes, mantenha os fios elétricos da sua casa em ordem e encapados. Desligue a chave geral antes de qualquer reparo. E depois, tire aparelhos elétricos da tomada antes de limpá-los. A seguir, veja as novas regras para rescisão de contrato de trabalho. Desde o início de fevereiro, já estão valendo as novas regras para a rescisão do contrato de trabalho. Agora, o documento traz mais detalhes sobre a contratação e tempo de serviço. O trabalhador demitido tem que ficar atento às mudanças. Veja no quadro Direitos e Deveres. As empresas que a partir de agora demitirem o trabalhador passam a ter novas obrigações. O termo de rescisão de contrato de trabalho, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora tem que ser acompanhado pelo termo de quitação ou pelo termo de homologação. A grande mudança, é a entrada desses termos de quitação para quem tem menos de 1 ano de trabalho e o termo de homologação para quem tem a partir de 1 ano de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as novas regras garantem que a lei trabalhista seja de fato cumprida. Com esse novo termo, vem mais especificado suas verbas em relação a 13º, em relação a férias, em relação a horas extras.
Os termos de quitação e homologação são impressos em 4 vias, uma para o empregador e 3 para o empregado. Na internet, as empresas devem acessar o sistema Homolognet para elaborar a rescisão de contrato. No mesmo local, essas informações ficam disponíveis ao trabalhador para consultas, mudanças que dão transparência e segurança ao trabalhador. Impacto positivo, porque ele vai ter mais segurança, ele vai ter mais consciência dos seus direitos naquele ato. Na Semana Internacional da Mulher, a Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar divulgou os números da violência. A maioria das agressões ocorre quando o parceiro não aceita o fim do relacionamento, mas elas estão denunciando mais. A Ouvidoria da Mulher recebeu cerca de 1.000 denúncias só no último ano. Segundo dados do relatório feito pela Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, de 2008 a 2013, em primeiro lugar, aparece a violência psicológica em 35% dos casos. E em segundo, a violência física e moral em 28% dos registros. Os principais fatores que contribuem para esse tipo de crime são o uso de drogas e álcool em 37% e 16%. E em primeiro lugar, aparece o inconformismo com o fim do relacionamento como o maior causador das agressões em 30% das ocorrências. Anjo da Guarda, Turu e Angelim lideram um ranking destes casos. A pesquisa traz informações de processos iniciados em 2011, com a identificação dos bairros das mulheres que sofreram violência doméstica, faixa etária das vítimas e dos agressores. Entre os resultados alcançados com o trabalho do grupo reflexivo está a diminuição do número de reincidência. 144 homens que passaram pelo programa não voltaram a agredir as mulheres ou companheiras. O nosso trabalho, que fazemos com todo o denodo, é no sentido de atender a essa mulher vítima de violência, que ao longo de 5 anos, um conjunto de medidas protetivas, na ordem de 5.971, foram concedidas a essas mulheres que procuram o Poder Judiciário. Outras entidades e órgãos realizam trabalhos e ações voltadas para reduzir a violência contra a mulher. A Ouvidoria da Mulher já registrou mais de 1.000 atendimentos com encaminhamentos desde o ano passado, quando começou a funcionar. E é considerada uma ferramenta importante no combate a esse tipo de crime em todo o estado. Nós inauguramos a ouvidoria em novembro, por ocasião da campanha do 16 Dias de Ativismo. Essa é uma grande conquista, porque a ouvidoria ela se coloca como uma porta de entrada para que as mulheres recorram, para o atendimento das suas demandas e sejam encaminhadas de forma correta e devida. Com a chegada da Semana da Mulher, a Secretaria vai desenvolver uma programação voltada para a saúde das maranhenses, além de discutir temas importantes, como o combate à violência e ferramentas para diminuir os índices. O trabalho vai ser realizado na capital e no interior do Maranhão. O vereador e ex-presidente da Câmara de Pasto Lumiar, Alderico Campos, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa devido a irregularidades cometidas durante a passagem pela presidência da Casa. Alderico Campos, mesmo sendo vereador e presidente da Câmara, permaneceu como sócio administrador de uma empresa de engenharia e firmou contrato para realizar obras de diversos órgãos federais. De acordo com a lei orgânica do município, o vereador não pode, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia ou empresa concessionária. No próximo bloco, feirantes do Mercado Central recebem informações sobre a forma correta de fazer a manipulação dos alimentos. Não é nem um pouco como filatelista, é quem se dedica a colecionar selos. Tu tá me ouvindo? Caraca, tu não me avisou que a gente tava voltando, eu distraída com a boca cheia de saliva, morrendo de vontade de engolir.
feirantes que trabalham no Mercado Central participaram ontem de reunião com a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária. O encontro mostrou técnicas de manipulação de alimentos. O transporte e a conservação dos pescados vendidos na feira não são adequados e oferecem riscos aos consumidores. É comum andar pelas feiras de São Luís e observar animais junto às caixas térmicas de alimentos, moscas e a ausência de luvas na hora de manipular os pescados. Realidade quase que comum nos mercados da capital, onde vários maranhenses compram o peixe para o dia a dia. Justino Ribeiro é feirante há vários anos e o único que usa luvas para atender os clientes. Tem que ter uma higiene, porque se não tiver higiene não dá certo. A gente tem que estar com a luva, com a tábua especial, facão bacana, senão nada dá certo. No Mercado Central existem 25 feirantes e 4 carroceiros fazem o transporte dos alimentos. A maioria dos peixes que são transportados para o Mercado do Peixe e Central não estão dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. E devido a essas irregularidades, várias denúncias foram feitas e a Secretaria de Saúde decidiu realizar um treinamento com os comerciantes para evitar mais transtornos. O que nos motivou foi principalmente a gente verificou que havia esse transporte inadequado do pescado, inclusive saíram reportagens em jornais sobre isso e nos alertou dessa necessidade de buscar esse diálogo com os feirantes e com os carroceiros. De acordo com a Vigilância Sanitária, os feirantes vão ter apenas 30 dias para se adequar às novas exigências. A partir de agora, a principal preocupação é com o transporte dos peixes. Quem participou da reunião prometeu ter mais cuidado na hora de transportar o pescado. Todo cuidado vale para evitar que qualquer doença seja contraída na hora do transporte ou da comercialização do alimento. As informações estão repassando aqui para os companheiros, está sendo muito bom. E com certeza todos vão lucrar com isso, entendeu? O nome não é nem um pouco comum. Filatelista é quem se dedica a colecionar selos. E hoje é o dia deles. A arte de colecionar não é só juntar. Eles separam por países que remontam um pouco da história de cada lugar. E para comemorar a data, os Correios fez uma exposição de peças bem antigas. Pequenas e belas, estas peças contam histórias. Juntas, parecem formar um quebra-cabeça que preserva a memória de várias épocas. Nada melhor que o Dia do Filatelista para realçar a importância dos selos. A filatelia é a arte de colecionar selos. Arte? Não dá para duvidar. Os selos reunidos formam uma beleza digna de uma obra artística, estética aprimorada pelo valor histórico e cultural de cada peça. 5 de março é o Dia do Filatelista. A Agência Central dos Correios de São Luís decidiu celebrar a data junto com a comemoração pelos 350 anos dos Correios no Brasil. A exposição Correios através dos Tempos foi aberta ao público junto com esta coleção de selos. Alunos do ensino fundamental de uma escola particular conheceram artefatos antigos, como telefones, máquinas registradoras, máquinas de taxar telegramas e aparelhos Morse, utilizados pelos Correios até a década de 70. Conheceram também a coleção de selos e a história de cada um. Para eles, uma forma divertida de aprender. Vim com meus amigos, conhecer um pouco mais sobre filatelistas. Filatelista junto com os 2 filhos, o diretor dos Correios ressalta a importância do Dia do Filatelista. Hoje a gente vê esse filatelista diminuído nas nossas agências. Por isso nós estamos aqui hoje reunidos aqui no hall da Agência Filatélica dos Correios do Maranhão, para tentar reunir e passar para essa juventude a importância de ser filatelista. Alisson coleciona selos desde os 13 anos, quando nem sonhava trabalhar nos Correios. Ele reuniu selos nacionais e de outros países. Trabalhar numa agência dos Correios ajudou a engrossar a coleção de pérolas que preservam a memória cultural e histórica do Brasil e outros países de diferentes épocas. Quando eu comecei a trabalhar nos Correios, aí foi unir o útil ao agradável, porque eu tinha acesso a todas as emissões do ano e a partir de então aí eu não perdi mais uma emissão.
você perdeu ou quer rever as reportagens desta edição, acesse o site tvguará.com. Outras notícias às 7h30 da noite com Daniela Bandeira e Hugo Reis no Maranhão Acontece. Uma excelente tarde para você e a gente se encontra amanhã.